quero tratar de um assunto que me parece muito pertinente para o atual momento que o país está vivendo. Costuma-se falar aí da tal da polarização, e com tantas pessoas perdendo amizade em razão de contendas e de discussões nas redes sociais. São dias que demandam de você e de mim a preocupação com o cumprimento nas nossas vidas de Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia, capítulo 15, verso 1. Todos acharam? Vamos ficar de pé para a leitura das Sagradas Escrituras. Provérbios, capítulo 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome pela revelação que Tu fizestes de Ti mesmo a nós e que nos atraiu, fez com que o transformássemos no nosso objeto de culto, de adoração. E não apenas isso, nós somos gratos pelas orações respondidas, pelos livramentos, porque Tu tens sido socorro bem presente na tribulação, por isso nós o louvamos. Nós o agradecemos pela vida cristã, como é emocionante andar contigo. Louvamos o Teu nome por ter nos sentido para viver. E por nos sentirmos, Senhor, partícipes da Tua obra nesse planeta. Te agradecemos por essa biografia que estamos escrevendo. Uma vez que, mediante a obra do Teu Espírito Santo, em nós, o Senhor nos usa, faz com que pessoas vivam melhor através do contato com as nossas vidas. E assim, Senhor, vai fazendo com que dia após dia escrevamos, Senhor, páginas lindas da Tua interação conosco nesse mundo escuro, Senhor, tão carente da revelação do Evangelho. Nós pedimos nessa tarde perdão pelos nossos pecados, que o Senhor afaste das nossas vidas as nossas transgressões. Não entendemos o nosso modo de agir, Senhor. Estamos aqui para nos arrepender do nosso arrependimento. Nos arrepender, Senhor, do que ainda resta em nossas vidas de vínculo com este mundo, com a carne e com o mundo espiritual do mal. Perdoa-nos, Senhor. Nós sabemos que eles não exercem mais controle sobre as nossas vidas, mas carregamos, Senhor, a memória do pecado. Estamos neste mundo, Senhor, e em não poucas ocasiões, apesar de libertos, tomamos a decisão de voltar para a antiga escravidão e permitimos, Senhor, que manifestemos em nossas vidas aquilo do que nos arrependemos no nosso passado. Senhor, nós pedimos por aqueles que aqui entraram, se porventura há algo enfermo, que o Senhor manifeste o poder de cura que há no nome de Jesus. Nós rogamos a Ti, Senhor, que esta semana seja a semana de solução de antigos, crônicos, difíceis problemas que os Teus servos têm enfrentado.
seja semana de portas de trabalho, Senhor, abertas, seja semana de pagamento de dívida, seja semana, Senhor, de reconciliação de pai com filho, de filho com pai, de marido com mulher, que seja semana de oração, semana de comunhão contigo através das Sagradas Escrituras, que seja semana de batismo com o Espírito Santo, de manifestações inconfundíveis da tua graça na vida da tua igreja, Senhor. E agora que tua palavra vai ser exposta, pedimos o auxílio do teu Espírito, para que compreendamos a verdade e a verdade nos transforme para sempre, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Podem ficar sentados. Irmãos queridos, por que um mandamento como esse? Qual é a razão de ser dessa injunção do Antigo Testamento? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. É um verso de fácil compreensão. E eu diria que, de certa forma, faz parte do senso comum atestar a veracidade de uma declaração como essa. Muito do que a Bíblia declara para ser crido precisa da iluminação especial do Espírito Santo. Mas uma declaração como essa, até pagão, agnóstico, ateu, vai concordar com a palavra de Deus. É evidente que a resposta branda desvia o furor, desarma o seu interlocutor, dá um cheio de fúria e desejoso de o convencer que você está errado e ele correto. E é evidente que a palavra dura suscita ira, faz com que a pessoa até mesmo não ouça a verdade que você está dizendo, em razão da forma como você está comunicando as coisas. Não é da natureza humana dar razão para arrogante. Então está aí a palavra de Deus, com essa declaração que, caso seja acolhida por nós, nos poupará de muito sofrimento. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Por que a vida é assim? Qual é a razão de termos que nos preocupar com esse tipo de coisa? Deve-se ao fato de as relações humanas serem complicadas. Usando o português da rua, é pedreira lidar com o próximo. E é pedreira para o próximo lidar com você e comigo. Como diz o grande Martin Lloyd Jones, nós somos reis destronados. Perdemos a nossa glória original e tentamos hoje, ao nosso modo, voltar para aquela posição de destaque, de modo que pessoas nos admirem, nos bajulem, nos honrem. E é por isso que não há nada que mais detestemos na vida do que a indiferença. As relações humanas são complexas por pelo menos 3 fatores. O primeiro deles, que nos é apresentado pelo próprio senso comum, mais uma verdade para a qual você não precisa ser crente a fim de nela crer. Nós somos visceralmente egoístas. Você tem alguma dúvida com relação a isso? Eu já disse isso para vocês em outras ocasiões, permita-me repetir. O que Freud declara, que descobriu no seu trabalho clínico, durante anos a fio, atendendo e ouvindo pessoas. A conclusão que ele chegou é que
nós, seres humanos, somos visceralmente egoístas e temos muita dificuldade de ser contrariados, de ficarmos do lado da verdade quando a verdade está contra a nossa vida. Você conhece alguém que de tão apaixonado pela verdade fica do lado da verdade contra si mesmo? Nossas relações, portanto, são condicionadas por esse vício. Não é o vício da busca pela felicidade, que faz parte da imagem e semelhança de Deus que nós carregamos, mas é o vício da busca pela felicidade que não considera a verdade nem o próximo. Em segundo lugar, as relações humanas são complexas porque lidamos com muita gente insatisfeita com a vida. A esperança que se adia faz adoecer o coração. E nós convivemos diariamente com muitas pessoas que estão vivendo a realidade do sonho legítimo que foi adiado. E isso pode causar muita amargura. Somado a isso, os problemas de saúde. Imagine, por exemplo, o convívio com alguém que sofre de uma enxaqueca crônica, que vive dor de cabeça para a qual não tem encontrado solução. Muitos daqueles com os quais nos relacionamos vivem em estado de profunda frustração emocional. O casamento naufragou. Não conseguiu encontrar o amor de sua vida. Se pudesse voltar atrás, teria feito outras escolhas. Isso não é fácil. É difícil para você, é difícil para mim, é difícil para qualquer um. Pessoas também dedicadas a atividades profissionais repetitivas, enfadonhas, mal remuneradas. Gente, o que não falta nesse mundo que deixou de ser um jardim e se transformou num vale de lágrimas, motivo para pessoas lidarem com a vida a partir de profunda insatisfação. De modo que, em não poucas ocasiões, ao lidarmos com o mau humor de alguém, e aqui eu já vou até me adiantando as soluções para o problema, mas sobre isso nós vamos tratar um pouquinho melhor, com mais clareza, no corpo da mensagem, mas fica até difícil, nesse momento da exposição, adiar declaração tão importante como essa. Que nas horas que estamos nos relacionando com pessoas complicadas, devemos nos dedicar ao exercício mental de respondermos uma simples pergunta: como que eu me comportaria se estivesse na pele dela? E por fim, as relações humanas são complexas porque lidamos com pessoas que desenvolveram formas patológicas de ver a vida. Isso pode vir da família. É impressionante como que você encontra famílias que criaram uma espécie de cultura familiar de maneira que as enfermidades dos avós passaram para os pais e dos pais para os filhos. E percebemos assim pessoas reeditando a história dos seus progenitores, dos seus antepassados. Isso ocorre. Ocorre também das relações se tornarem especialmente complexas em razão da cultura, da história da sociedade dentro da qual nós estamos inseridos.
Há sociedades que revelam um maior nível de patologia do que outras. Nesse sentido, o convívio com a cultura brasileira não é fácil. Essa cultura que está dentro de muitos brasileiros. Nós não podemos jamais nos esquecer que esse país foi erguido pela mão de obra escrava, que durante 300 anos, vocês sabem o que é isso? 3 séculos nós arrancamos africanos do seu lar, os colocamos em porões de navios e os trouxemos, cruzando o Atlântico em condições subhumanas, para a nossa terra. Conforme nós vimos 2 semanas atrás com o professor Mateus, só o cais do Valongo recebeu 500 mil de escravos, muitos dos quais saíram dos navios arrastados porque já chegaram aqui mortos, e outros que duraram pouco tempo, alguns dias de vida em razão das condições insalubres, para serem enterrados 2, 3, 5 dias depois no cemitério dos Pretos Novos, que está aí hoje, existe, no centro do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida que isso contaminou a nossa sociedade numa extensão, porque você pense, os nossos bisavós, quem está na minha faixa etária, por exemplo, na faixa etária aí dos 35 anos, tem bisavô que viveu no regime da escravidão. Essa cultura não tem... Você tem dúvida com relação a isso? Passou para os nossos avós, para os nossos pais. Como explicar, por exemplo, o brasileiro, 3 horas da tarde, sentado, sem fazer nada, assistindo sessão da tarde, gritando para a cozinha: Maria, traz meu cafezinho, já está pronto o bolo de laranja? Gilberto Freire fala que a brasileira, com 13 anos, era belíssima. Com 16, você encontrava com seu corpo deformado, obesa, disforme. E ele diz o seguinte, que o regime da escravidão fazia com que o brasileiro simplesmente se recusasse a trabalhar. Vocês já viram alguma fotografia de liteira? O brasileiro sendo carregado nos ombros pelo escravo? Vocês têm alguma dúvida que o autoritarismo presente na nossa sociedade tem raízes nessa estrutura econômica e que tanto repercutiu na história da nossa nação? E isso faz, portanto, com que pessoas desenvolvam um modo patológico de ver a vida. Você sabe com quem você está falando? Você já ouviu algum brasileiro dizer isso? É alguma coisa impressionante. Um jornalista americano foi entrevistar uma autoridade pública brasileira, e a autoridade pública brasileira exigiu que esse jornalista a chamasse de senhor. Ao que o jornalista falou: senhor, me perdoe, mas eu me recuso a chamá-lo de senhor. No meu país é you para todos, todos são você. Eu não vou lhe dar essa deferência, porque o senhor está apenas assumindo um posto que lhe foi delegado, é uma concessão feita pelo povo, e o senhor, portanto, não deve se sentir superior a ninguém, portanto, eu não vou me submeter a essa sua arrogância. Então, meus amados irmãos, poderíamos multiplicar os exemplos, os elementos da cultura, da história pregressa da nossa vida, dos nossos antepassados, a fim de enfatizar o fato de que nos relacionarmos com o próximo é uma arte. Porque somos egoístas, temos as nossas insatisfações, as nossas frustrações que projetamos no próximo, e há entre nós formas mais graves, menos graves, eu diria patológicas de ver a vida. Pois bem, o que fazer nas ocasiões em que lidamos com pessoas problemáticas?
ou pessoas que estão nos fustigando, de difícil temperamento. O que fazer para que o nosso comportamento, essa é uma outra forma de ver a questão, não extraia do próximo aquilo que ele tem de pior. Essa passagem me parece que nos remete para alguns princípios de vida que deveríamos levar em consideração, se é que é nosso desejo manter relações harmoniosas com o próximo e evitando assim comprar brigas desnecessárias. Vamos aos princípios? Número 1. Saiba que é tolice falar sem ouvir antes. Que não é sábio, ao sentar para conversar com alguém que tem uma demanda com você, alguma questão a tratar, alguma queixa a apresentar, não é sábio você falar sem antes parar para ouvir. E esse é um exercício, portanto, que requer paciência, domínio próprio, longanimidade, porque muitas vezes nós estamos tão certos daquilo que temos a dizer, que falta-nos paciência para ouvir aquele que de antemão julgamos que está equivocado. Isso não é sábio, isso não é prudente, isso causa uma ruptura na comunicação e faz muitas vezes com que você e eu deixemos de tratar com justeza aquilo que o nosso próximo nos apresenta como alguma espécie de demanda da sua relação com você e comigo. Então não é sábio, vocês me permitam ressaltar essa obviedade, falar sem antes ouvir. Parar para escutar. Praticar o exercício de se colocar no lugar da pessoa. Procurar entender suas motivações, razões, demandas inconscientes, psicológicas. E você não precisa ser ingênuo. Também procurar levar em consideração para quem ou para o que ela está trabalhando. Em segundo lugar, é de central importância que aprendamos a demonstrar interesse por aquilo que está nos sendo dito. O que significa, portanto, termos uma preocupação com a nossa postura física. Não é sábio estar mexendo os dedos, sacudindo as pernas, ou então com um olhar distante, e com a pessoa se sentindo, portanto, visivelmente ignorada. Não é um trabalho fácil, é extenuante, porque as pessoas são complicadas, muitas vezes são repetitivas, falam o óbvio, muitas vezes você já sabe o que vai ser proferido, mas o que nós não podemos nos esquecer, que seja qual for a pessoa com a qual estejamos nos relacionando, nós temos uma informação sobre ela, que devemos levar em consideração e que deve regular o nosso relacionamento com quem quer que seja. Essa pessoa foi feita à imagem e semelhança de Deus. E nesse sentido, não podemos falar nada que contribua para a quebra da sua autoestima. Nós devemos lidar com o próximo como o povo hebreu lidava com a Arca da Aliança. Com temor de tocar, por saber que se tratava de algo santíssimo. E o próximo é a obra-prima do Criador. Somente sobre o homem e a mulher, a Bíblia declara, feito à imagem e semelhança
de Deus. Portanto, demonstrar interesse pelo que a pessoa está falando. Isso desarma os espíritos. Isso faz com que a pessoa passe a desconfiar do seu preconceito. Pensar na possibilidade de ter um. E ser levada também, nesse sentido, a considerar o fato que está lidando com um ser humano mais desejoso em edificar do que em vencer uma discussão. Em terceiro lugar, procure ressaltar os pontos positivos do que está sendo dito. E é possível fazer isso sem hipocrisia. Explorar essas áreas de afinidade. Porque, veja só, em não poucas ocasiões, nós revelamos o desejo pelas mesmas coisas, contudo, e aí que consiste o problema, entendendo que caminhos diferentes, meu Deus, deixa eu concatenar as ideias aqui. Muitas vezes, eu estou vindo ontem foi um dia terrível, né? Fiquei o dia inteiro na rua trabalhando, por conta do que houve no complexo. Aí, uma noite praticamente em claro, tive dor do nariz, indisposição alimentar, insônia, azia, que noite. E acordei hoje, saí correndo para o encontro de casais, onde falei, vim para cá correndo, e com a tarde, com uma noite super complicadas, e também estou prevendo para amanhã um dia muito intenso. Mas vamos lá, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que podemos estar simplesmente numa discussão qualquer, demonstrando pontos de vista diferentes para a solução de um problema que tensionamos resolver, ou seja, temos os mesmos ideais, procuramos as mesmas coisas, contudo, com pontos de vista diametralmente opostos acerca do melhor caminho para se conquistar, para se obter ou para se resolver aquilo que julgamos assim importante. E nessas horas é de central importância explorarmos esses pontos esses pontos de concordância e deixar claro para aquele com quem nós estamos conversando que desejamos as mesmas coisas e que, contudo, precisamos tratar dos caminhos diferentes, que por algum motivo fomos levados a crer, e que, quem sabe, mediante um diálogo paciente, caridoso, misericordioso, possamos, assim, chegar a uma mútua compreensão. Não, e outra coisa, não a ponto de nós convencermos aquele com quem estamos conversando do seu erro, mas muitas vezes, em muitas ocasiões, chegarmos à conclusão, isso ocorre em muitas ocasiões, chegarmos à conclusão que o nosso amigo com quem estamos conversando, de quem divergimos tão frontalmente, está nos apresentando um lado da questão que jamais levamos em consideração. É aquele erro denunciado por John Stuart Mill, o erro de elevarmos um lado da verdade à condição de verdade completa. Em quinto lugar, ou melhor, em quarto lugar, a fim de que o diálogo dê fruto, pensando nesse versículo, a resposta branda desvia o furor, a resposta dura suscita ira. Mostrar o erro, caso detectemos, estejamos convencidos da sua presença, em tom não acusatório. Isso é central, porque pode ser que a pessoa resista à correção que você está fazendo pelo simples fato da forma como você está comunicando a verdade ser por demais arrogante.
e não é da natureza humana, conforme eu disse no início, é concordar com alegria com o pensamento do arrogante, ou de pensar, de conceber que está se comportando de uma tal maneira que estimula o enraizamento dessa mesma arrogância. E você temer, portanto, é fortalecer algo que lhe causa tanto embrulho no estômago. E isso ocorre. Então, mostrar o erro em tom não acusatório. Olha, não há nada pior do que você lidar com uma pessoa que é justa e não é boa. Ela é correta, mas carente de doçura, carente de amor, carente de um espírito misericordioso. E em geral, olha, eu vou lhe dizer assim, o que eu considero o pior tipo de ser humano para nós nos relacionarmos. É aquele que passa a fazer parte de uma instituição como essa. Ele se torna membro de igreja, mas sem ter passado pela porta estreita, sem ter vivido a experiência de novo nascimento. Por que eu quero lhes dizer? Onde que eu estou querendo chegar? Porque eu estou enfatizando esse ponto. Porque se você não entrou pela porta estreita, você abraçou, ainda que dentro de uma igreja considerada evangélica, a religião do desempenho, da performance, que faz com que você somente se sinta amado por Deus na exata proporção da sua capacidade de cumprir a lei, de viver uma vida moral irrepreensível. É óbvio que isso torna muito refratário à crítica, como também muito propenso a criticar. São as pessoas de mais difícil relacionamento. E qual é a diferença entre elas e aquelas que entraram pela porta estreita? O ato de entrar pela porta estreita é muito humilhante, porque só entra pela porta estreita o humilde de espírito. O humilde de espírito é aquele que abriu mão de toda e qualquer ideia de ganhar o amor de Deus mediante o trabalho duro. É aquele que assumiu a sua bancarrota moral. Eu diria o seguinte, que alguém que teve um encontro com Moisés e apanhou de Moisés, viu Moisés descendo do monte Sinai e lhe apresentando as tábuas da lei. Esse então olhou para os 10 mandamentos e se desestruturou. E ao se sentir moído pela lei, correu para Cristo, a fim de receber o perdão de Cristo, o abraço de Cristo, a misericórdia de Cristo. O ponto que eu quero sustentar é o seguinte, que esse encontro com Cristo torna o ser humano doce. Por isso que o evangelho tem que ser pregado. Isso aqui se transforma na gaiola das loucas, quando pessoas se tornam membros da igreja sem terem passado por essa experiência tão humilhante. Pois em que consiste essa humilhação? Em você subir ao templo para orar e não ter coragem de olhar para os céus, enquanto bate no peito e diz para Deus, sê propício a mim, pecador. Se minha oração tiver que ser ouvida, será pela sua graça e não pelos seus méritos. Então isso faz com que essa mesma pessoa saiba administrar as suas diferenças com o próximo em tom não acusatório.
Em quinto lugar, expõe as suas fraquezas. Já li livros de pregadores americanos, sérios, e eu concordo com eles quando eles dizem, eles enfatizam a importância do pastor em alguns momentos da pregação, é claro, seguindo os critérios da sabedoria, do bom senso, da honestidade, expressarem perante a igreja as suas próprias fraquezas. Isso cria uma empatia entre o púlpito e os bancos, entre o pastor e a igreja, que faz com que quando o pastor se levanta para pregar, a igreja compreende que tem diante de si alguém que faz parte do povo de Deus, e não um arcanjo arrebatado que não tem conexão com as tentações dos mortais que vivem nesse planeta. E o que vale para essa relação do pastor com a igreja, do pastor sendo assim, se apresentando como um ser humano, caído, pecador, carente da graça de Deus, como os demais, isso vale também para as nossas relações interpessoais. É sábio em alguns momentos da conversa, especialmente quando somos forçados pelas circunstâncias, pela vida, pela verdade, a corrigir alguém, é essencial que você fale sobre as suas dificuldades também. De você dizer, olha, o que eu estou falando para você, eu estou dizendo para mim mesmo. E é difícil lhe comunicar esse tipo de coisa, porque eu tenho um histórico de erros praticados por mim nessas mesmas áreas. Então, só estou te falando que eu me interesso pela sua vida. Eu estou falando porque, de fato, eu amo. Eu estou falando porque eu sei o que é estar aí onde você se encontra. E tudo que eu quero é ajudá-lo a encontrar o caminho, que ainda que imperfeitamente, eu consegui tomar a fim de não errar tanto quanto já errei nessa área. Gente, isso aí é a encarnação de Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, a resposta dura, a palavra dura, suscita a ira. Em sexto lugar, jamais use o WhatsApp para tratar das suas diferenças. Por vários motivos. E por que eu estou enfatizando isso? Porque não são poucos os relacionamentos que têm passado por esgarçamento em razão dessa prática de usar as redes sociais, usar os inbox, usar e-mail, usar o WhatsApp para passar clarão, para admoestar, para confrontar. Quais os motivos? Número 1, a linguagem escrita não é a forma mais basilar de comunicação. A mais basilar é a oral, face a face. É a que mais nos permite comunicar com veracidade aquilo que nós estamos querendo dizer. A linguagem escrita não revela o tom da voz, a expressão facial. Você pode estar escrevendo alguma coisa que o sujeito interpreta como algo que está sendo declarado aos berros, quando não é. E outro ponto. Nós vivemos num país no qual grande parte da população tem dificuldade de interpretar texto. E outro ponto que merece ser enfatizado. Em geral, nós não escrevemos bem. Nós temos dificuldade de desenvolver uma escrita linear, clara, objetiva, que respeite vírgulas.
Então, tome cuidado com esse tipo de comunicação. Essa comunicação pela via das redes sociais. Agora, não vou nem mencionar. Isso aqui, para mim, está fora de cogitação. Nós admoestarmos pessoas, não pelo inbox, mas pela timeline. De tratarmos abertamente perante dezenas, centenas de pessoas, aquilo que deve ser abordado de modo particular. Eu não tenho a mínima dúvida que o comportamento, eu já disse isso e repito, que é um pecado presente hoje na vida dos que se dizem cristãos no Brasil. A forma como os cristãos se relacionam uns com os outros nas redes sociais é profundamente reveladora da presença em nossas igrejas desse cristianismo sem conversão. Mais um princípio. Revele interesse pela pessoa. Quando você estiver conversando com alguém, mostre que você o leva a sério, que tem real interesse pelas suas ideias, que deseja, de modo genuíno, conhecer o seu pensamento e estabelecer um diálogo que edifique. Mostre, portanto, interesse pela pessoa, especialmente se você tiver que admoestá-la. Deixe de modo absolutamente claro que você está ali na condição de um pecador, se comunicando com um pecador, e de um servo do Deus Altíssimo, que está tratando de edificar a vida de alguém a quem Deus ama. Isso tem que estar subentendido o tempo inteiro. Revelar interesse pela pessoa com quem nós estamos conversando. Mais um ponto. Procure modular o seu tom de voz. Essa é uma dificuldade terrível que eu enfrento na vida. Sou português, filho de português, criado por um policial, e um policial que se comportava como tal dentro de casa, com problema de audição, que exigia que todos nós falássemos alto para que ele nos ouvisse, e sou pregador. Isso, portanto, tem significado para mim a experiência de, em não poucas ocasiões, estar à mesa com sogro, com sogra, com mulher, com filhos, amigos próximos, e ter que ouvir o seguinte pedido: Antônio, fale um pouquinho mais baixo. Então, muitas vezes, em razão da nossa forma de falar, nós passamos a impressão, nós emitimos a nota que estamos com raiva, quando, na verdade, é uma forma de expressão verbal aprendida, e que, portanto, deve ser disciplinada por nós, a fim de que estabeleçamos uma comunicação em amor com aquele que Deus botou na nossa frente, diante de nós, para ser edificado por você e por mim. Penúltimo ponto. Olha, talvez você esteja assim com enfado, ouvindo tantas lições, tantas divisões, e veio para cá desejoso de entrar no capítulo, na passagem do Evangelho de João, porque hoje era para nós falarmos sobre o Espírito Santo. As próximas pregações vão ser sobre a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Então nós vamos estar falando sobre esse lado místico do cristianismo, que é apaixonante, porque o cristianismo não se trata apenas de um conjunto de verdades que nós devemos crer, mas de um relacionamento vivo com o Deus real. E domingo que vem, se Deus assim o permitir, nós falaremos sobre tudo isso. E nos próximos e nos domingos subsequentes também, muito tema, muita doutrina do Espírito Santo no capítulo 14 do Evangelho de João, no capítulo 15. Então, o que nós temos agora para estudar está entre o que de mais especial pode ser encontrado nas Sagradas Escrituras. Mas veja só, eu peço um pouquinho da sua paciência, só tenho mais 2 pontos. Por quê? Eu não tenho a mínima dúvida que, se nós compreendermos esse provérbio, a resposta branda desvia o furor,
a palavra dura suscita ira, nós vamos ser preservados de muito sofrimento desnecessário. Você vai evitar estragar muito almoço, muito jantar, muito Natal, muita viagem. Eu já vivi situação com a minha mulher de estarmos fora do país e lá pelas tantas eu dizer para mim mesmo, mas por que eu falei isso? Por que eu fui tocar nesse tema? Por que eu falei dessa forma? Você parece um boicote contra mim mesmo. Que é que nós estamos? Para que manter uma conversa como essa? Por que não deixa para falar sobre isso numa outra circunstância, num estado de espírito diferente? Por que nós não aproveitamos esse momento para celebrar a vida? E uma oportunidade rara que Deus está nos dando. Então, essa passagem, aliás, eu diria o seguinte, que o livro de Provérbios é um manual de sobrevivência na selva. Se você ler Provérbios, a leitura meditativa desse livro vai preservá-lo de muito sofrimento na vida. E olha, na minha experiência como pastor, é por demais evidente que algumas pessoas são carentes dessa sabedoria para viver. Vocês sabem a diferença de inteligência para sabedoria. Há pessoas que têm inteligência, são especialistas, por exemplo, no seu campo de investigação profissional, mas não sabem aplicar o conhecimento à vida. E nisso consiste a sabedoria, a capacidade de você aplicar o que sabe à vida, de maneira que você viva bem, cumpra o propósito de Deus para a sua existência. Sabedoria. E o livro de Provérbios, ele tem esse objetivo de nos oferecer um caminho a ser trilhado, que é o caminho da prudência, o caminho do bom senso, o caminho da sabedoria. Vamos para os últimos 2 pontos, e aqui eu termino. Procure também levar em consideração as circunstâncias, ou seja, veja se as circunstâncias são propícias para você comunicar o que anela tanto comunicar. Porque nem tudo que sabemos ser verdadeiro deve ser comunicado. E nem tudo aquilo que nós devemos comunicar deve ser comunicado na primeira oportunidade com a qual nós nos deparamos de falar aquilo que pensamos. Muitas vezes você não está no melhor da sua condição emocional, nem o seu interlocutor. Eu estava no encontro de casais agora e fiz uma declaração polêmica, mas que me parece sábia. Eu disse a seguinte coisa, que eu discordo de pastores que nesses encontros de casais estimulam casais que viveram a experiência do intercurso sexual extraconjugal confessarem para o cônjuge o que fizeram. Gente, passar uma informação para o outro, sem a qual ele pode muito bem viver. Uma informação que pode destruir a autoestima de alguém. Se imagine um marido passar uma informação dessa para uma mulher que está enfrentando sérios problemas com depressão. Ou vice-versa. Eu me lembro de um parente que me passou uma informação dando conta que eu não era o primogênito do meu pai, que meu pai teria um filho antes de eu nascer. E a coisa me foi passada no momento em que a pessoa tinha a intenção meio que de desqualificar o meu pai, a fim de justificar algo que ela havia feito na relação com ele. Ao que eu me virei para ela e disse o seguinte, olha, até uma pessoa muito querida, mas levada pelas circunstâncias, me passou uma informação que me levou a dizer para ela, olha, eu vivi a vida inteira sem essa informação. Não precisava você me dizer isso e da forma como foi dito. Portanto, o sábio sabe o tempo e o modo de dizer as coisas. Nesse sentido, permita-me declarar também a seguinte verdade. As repreensões
devem ser feitas em secreto e os elogios em público. Jamais exponha pessoas ao ridículo. Em último lugar, perdão, o ponto mais importante de todos. Eu sigo uma regra homilética, que no curso de teologia é a arte de pregar a palavra de Deus, de fazer uma exposição da palavra de Deus. E que tem como princípio deixar o mais importante para o fim. E o mais importante de tudo que eu falei, eu deixei para o fim. Eu lhes apresentei, na verdade, 9 pontos. Procure ouvir antes de falar, demonstre interesse pela pessoa com quem você está conversando, ressalte os pontos positivos do que ela tem a dizer, mostre o erro em tom não acusatório, exponha as suas fraquezas. Em sexto lugar, jamais use o WhatsApp ou as redes sociais. Revele interesse pela pessoa, não apenas pelo que ela diz, mas pela sua felicidade, pelo seu bem-estar, pela sua edificação. Oitavo lugar, modere o tom de voz, jamais grite, jamais levante a voz contra alguém. Em nono lugar, procure discernir se as circunstâncias são propícias para que você comunique o que tenciona comunicar. E, por fim, tenha como meta precípua aproximar aquele com quem você conversa da pessoa de Cristo. Eu estava dizendo hoje no encontro de casais, aqui eu concluo, que a proposta de casamento mais radical que me foi apresentada e que eu julguei a mais difícil de me submeter é a que eu encontrei num livro escrito por um psicólogo de nome Larry Crabb. Um livro chamado Como Construir um Casamento de Verdade. E ele declara a seguinte coisa: é aquele tipo de informação que lhe é passada, que você acolhe e diz: Senhor, só se tu me deres graça para eu viver isso que está me sendo apresentado. E o pior, Senhor, que me parece tão nítido, tão claro, tão bíblico, tão justo, tão coerente com o espírito do Evangelho. E o que ele diz? Que no casamento você não deve nada fazer e nada falar que não aproxime o seu cônjuge da pessoa de Cristo. Falando de uma forma positiva, que o que você vier a fazer ou falar tenha como objetivo aproximar o seu cônjuge da pessoa de Cristo, torná-lo mais santo, viabilizar a sua santificação. Então essa deve ser a nossa meta em qualquer nível de relacionamento com o próximo que nós estejamos travando. É a meta da edificação, de você regular o que vai ser dito em razão desse grande objetivo. Qual o objetivo? Objetivo de vida. Eu quero que todo aquele que mantiver contato comigo saia desse encontro mais próximo de Jesus. E não há mínima dúvida que é o que tem esse espírito que está mais apto a viver Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Que Deus lhe conceda graça para levar tudo isso a sério, porque a língua é poderosa para incendiar uma vida inteira, da mesma maneira que uma fagulha pode consumir
toda uma floresta. É impressionante o poder da língua. Por isso que nós devemos orar: Senhor, põe guardas nos meus lábios. Ajude-me a controlar aquilo que falo. Que tudo que eu venha a dizer seja regulado pelo seu amor. Porque não é à toa que nós encontramos na carta, na epístola de Tiago, a seguinte declaração. Olha que coisa séria. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Olha que declaração. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. É muito evidente que o que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: só o Espírito Santo para nos ajudar a viver Provérbios 15:1. A língua não tem como ser domada, só pela regeneração e a obra de santificação do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse Deus é poderoso para atender esse apelo do nosso coração. Senhor, não permita que minha língua seja usada para destruição. Que o que for comunicado por mim aproxime homens e mulheres do meu Salvador, porque eu nasci para isso, para viver para o seu louvor. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai Santo, nós suplicamos a Ti que, pela Tua misericórdia, que não tem fim, que o Senhor nos conceda domínio próprio. E um domínio próprio regido pelo amor. Porque o que nós queremos tão somente é nos abstermos de falar aquilo que pode esmagar, afastar pessoas de Ti, fazer com que seres humanos se escandalizem com o nosso comportamento. Nós pedimos a Ti essa capacidade de regular o que vamos falar com base na grande meta da edificação. Que o Senhor nos dê um espírito doce, a fim de que o nosso modo de falar seja doce também. Senhor, não queremos nos submeter a nenhuma espécie de relacionamento abusivo. Contudo, Senhor, não queremos comprar brigas desnecessárias e viver para extrair das pessoas o que elas têm de pior.
Queremos, Senhor, que o nosso modo de falar, pelo contrário, funcione como obstetra do bem, fazendo com que o que de melhor das pessoas aflore, Senhor, por meio do nosso modo educado de dizer as coisas. Senhor amado, restaura nessa manhã relacionamentos que foram quebrados, no lar, na igreja, no ambiente de trabalho. Nós pedimos a Ti, Senhor, graça para reconquistarmos corações que foram machucados por nós. Pedimos também graça para perdoar. E graça, Senhor, para que passagem tão sábia quanto essa seja levada a sério por nós. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Queremos, Senhor, aprender a arte de transformar inimigos em amigos, de desarmar os espíritos, de desviar a ira, Senhor, e fazer com que toda conversa nos faça, Senhor, tornar mais próximos daquele que nos criou. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.